Olá, meus amigos. Que bom mais uma vez podermos estar aqui juntos em pensamento e unidos também com o Grupo Espírita Francisco de Assis para ouvirmos mais uma palavra à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje quem nos falará será o nosso amigo da nossa casa, Ricardo Serra, com o título do estudo chamado Indulgência para conosco e para com o próximo. E antes que Ricardo possa nos trazer o que ele bem estudou e os pensamentos bem ligados à nossa doutrina, faremos a página e a prece. A página de hoje do livro Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Meimei. O título da página, do capítulo 47, é Perdoa Sim. O desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua te pertencesse, lhe pertencesse. Compadece-te dele, corre desabalado, à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos desgalhos da morte. Linda mulher, que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que não te percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais ama negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fadigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre, indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor, e o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. E assim, Senhor, Jesus Cristo, nosso irmão e amigo, bússola norteadora do nosso caminhar, que nesse momento possamos ser amparados pela sua luz, que possamos nos envolver com pensamentos que elevem a nossa vibração de encontro a Ti, e que nesses instantes, antes da palestra, possamos nos harmonizar, para que certamente tudo aquilo que será dito possa, de alguma maneira, fazer sentido e nos ajude na caminhada de verdade e vida, de encontro a Ti, Senhor. Que a Sua luz e a Sua paz esteja conosco, nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Meu nome é Ricardo Serra, sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, e é com muita satisfação que me reúno novamente a vocês para falar um pouco mais sobre a nossa querida doutrina espírita, essa doutrina de fé, de amor, de caridade, que tanto nos consola e tanto nos esclarece. Que as palavras do Mestre Jesus
nosso guia e modelo, possam chegar aos corações de vocês através do seu Evangelho, trazendo um pouco de paz, de harmonia, de fé e de renovação para que possamos a cada dia enfrentar as dificuldades que se apresentam. Hoje nós vamos falar sobre o tema indulgência para conosco e para com o próximo. Para a gente começar a entrar nesse tema, nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Lá é relatado que os fariseus se apresentam a Jesus e perguntam a ele qual seria o maior mandamento da lei. Jesus prontamente lhes responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está resumida toda a lei e todos os profetas. Vejam, meus irmãos, a doutrina espírita nos diz que aí está a expressão máxima da caridade: amar ao próximo como a si mesmo. A caridade que sabemos que está muito além da doação material. A caridade para o espírita é a doação de si mesmo, é doar-se de si ao próximo. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam que aí a indulgência já se apresenta, para a gente como uma virtude necessária para que nós possamos praticar a verdadeira caridade. E a doutrina espírita também nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então vejam a importância da indulgência, para que a gente pratique a indulgência e aí sim possamos praticar a verdadeira caridade. Ainda continuando no Evangelho de Mateus, nós vamos lá para a parábola dos credores e dos devedores. E através dessa parábola, Jesus começa a nos falar um pouco também de indulgência. Jesus nos diz o seguinte: o reino de Deus é comparável a um rei que foi pedir prestação de contas a seus servidores. E foi logo apresentado a esse rei um servidor que lhe devia 10.000 talentos, uma dívida alta. E o rei pede que ele pague, ele não tinha condições de pagar, e o rei então diz aos guardas: vai, vende tudo que esse homem tem, sua família, sua esposa, seus filhos, e me tragam dinheiro para pagar a dívida. O servidor, então, assustado com aquela atitude do rei, desespera e pede clemência, pede paciência. Ele fala: Senhor, tenha paciência, eu pretendo pagar essa dívida, só não tenho a quantia no momento. Mas se eu tiver um pouco de paciência, eu conseguirei e lhe pagarei toda a dívida. O rei, então, tomado de piedade, liberta aquele homem e até lhe perdoa a dívida. Só que esse servidor, saindo dessa audiência que teve com o rei, encontra um outro servidor. E esse servidor tinha também com ele uma dívida, com o outro servidor que acabara de ser perdoado com o rei. Uma dívida bem menor, uma dívida de 100 dinheiros. E esse servidor que acabava de ser perdoado lhe pega com violência, ele segura pelo pescoço e fala: tu me deves, tem que pagar o que me deves. E o outro servidor fala: calma, tenha paciência, eu vou lhe pagar a dívida, só não tenho agora, só te peço um pouco de paciência para que eu possa conseguir o dinheiro e te pagar. Mas ele é inclemente, é impiedoso. Denuncia aquele homem que é jogado à cadeia e lá manda que fique até que ele pague toda a dívida. Os outros servidores que tinham presenciado tudo aquilo correm ao rei e contam: Senhor, aquele servo que tinha acabado de ser perdoado não teve perdão com o outro companheiro que lhe devia, o atirou na cadeia. Aí então manda que volte aquele homem à sua presença e fala: você é um servo mau. Eu lhe perdoei a dívida e você não teve a capacidade de perdoar o outro que também tinha dívida com você? Pois bem, o entrega aos verdugos e o lançam na cadeia. Então Jesus nos diz, no final dessa parábola: é assim que o meu Pai, que está no céu, vos tratará,
se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós. Então vejam, né? Como Jesus falava, né? Nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? Ele dizia para que nós, quando fizéssemos a prece a Deus, pedíssemos perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja como é importante, né? O perdão, a indulgência. Mas será que indulgência é sinônimo de perdão? Muitas vezes é utilizado como sinônimo, mas não é exatamente a mesma coisa. O perdão, quando ele é praticado, quando perdoamos a ofensa, como perdoamos alguém, a gente liberta a pessoa e nos liberta a nós mesmos, né? Para que possamos seguir adiante. E uma vez perdoada aquela ofensa, o ato do perdão em si, ele já está praticado. A indulgência não. A indulgência, ela é um ato contínuo. Ela é uma virtude que ela precisa ser praticada dia a dia, porque todos nós somos falhos. Então, é inevitável que no decorrer de nossa vida, no nosso dia a dia, nós tenhamos que agir com indulgência constantemente com o nosso próximo. Então, aí é a primeira diferença, né? Da indulgência e do perdão, embora eles estejam intimamente ligados. E será que indulgência também é sinônimo de misericórdia? Será que indulgência é a mesma coisa que paciência? Será que indulgência é compreensão? É tolerância? É gentileza? É não praticar a maledicência? Bem, nenhuma dessas palavras é exatamente sinônimo de indulgência, mas todas elas estão intimamente ligadas à indulgência. A palavra indulgência em si, ela vem do latim. Ela tem uma origem latina que vem do termo indulgentia, que provém de indulgio, e na sua origem quer dizer para ser gentil. Então, a origem, né, do indulgentia é ser gentil. Mas a indulgência para a doutrina espírita, para o espírita, ela vai muito além disso. Ela envolve todas essas questões, né, que citamos anteriormente: perdão, misericórdia, paciência, compreensão, tolerância, gentileza e não praticar a maledicência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, das instruções dos Espíritos, nós temos lá 3 mensagens de Espíritos que falam sobre a indulgência. E a primeira delas, do Espírito Protetor José, que foi ditada na cidade de Bordeaux em 1863, ela nos dá algumas definições, né, para a indulgência. Então, a primeira coisa que ele diz lá, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal. A indulgência é ser doce, ser fraternal. A indulgência, ela não vê os defeitos dos outros, e se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Bem, aí a gente já tem que começar a refletir, né? Sentimento fraternal, doce, não vê os defeitos alheios e se vê, evita falar deles. E como é difícil, né? A gente não vê o defeito do próximo, né? Muitas vezes a gente não vê os nossos defeitos, mas tem um olhar aguçado para os defeitos alheios, né? Era aquilo que Jesus nos dizia, né? Tira primeiro a trave do teu olho, para que depois, né, vá tirar o argueiro do olho do teu próximo. Ou seja, às vezes a gente vê uma falha pequena no nosso próximo, nós temos falhas imensas que nós fechamos os olhos e não olhamos para nós mesmos, né? Então, esse primeiro, para que nós possamos agir com indulgência, é esse primeiro olhar que nós temos que ter, de complacência, de benevolência com o próximo, evitando lhe buscar lhe dispensar os defeitos, né? E se por acaso os identificarmos ou se chegar ao nosso conhecimento alguma notícia que desabone aquele próximo, nós possamos não possamos divulgar, né, esses defeitos. Não nos cabe
ficar procurando defeitos dos outros, e muito menos divulgá-los, né? E aí é aquela coisa, né, que a gente vê muitas vezes, encontra um companheiro, pergunta a ele, como vai fulano? Aí o companheiro já fala, ih, rapaz, você não sabe. E aí depois desse você não sabe, é a ladeira abaixo, né? Então já vem todas aquelas fatos negativos, aquelas fofocas, né? Como nós dizemos na nossa linguagem no dia a dia. E isso é tudo que uma pessoa indulgente não deve fazer, né? Se chegar ao nosso conhecimento, né, algo que desabone uma outra pessoa, que nós possamos não transmitir isso adiante, né? E hoje em dia, como as redes sociais, a internet, né, tem potencializado essa transmissão de informações negativas, muitas vezes denegrindo a imagem de outras pessoas, muitas vezes com informações, com notícias nem verdadeiras são. Então é uma outra faceta que hoje em dia temos que estar muito atentos para não divulgar os defeitos, né, tanto nessa tradicional transmissão boca a boca, como também pelos meios virtuais que todos nós estamos, né, utilizando agora mesmo para, né, que nós possamos estudar nossa doutrina espírita. Estamos aqui recorrendo aos recursos tecnológicos, né? É importante que estejamos atentos a isso, para que a gente possa praticar indulgência. A gente não pode ficar transmitindo, né, denegrindo a imagem de outras pessoas, falando mal de outras pessoas e transmitindo informações negativas que chegaram a nós. Agora, isso não quer dizer que nós devemos compactuar com coisas erradas, né? Nós podemos reconhecer que uma coisa está errada, nós temos o dever e a obrigação de não compactuar, de não agir em conjunto com aquelas atitudes erradas, mas não temos o direito de denegrir a imagem do outro. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se ele mentia. Chico, você mente? E Chico olhou para aquele irmão que estava perguntando isso a ele, falou, não, eu não minto, eu omito, né? Então, esse omitir que Chico estava falando não é no sentido da mentira, né? Mas no sentido de você encerrar, de repente, uma maledicência que chega até você, né? É assim que a pessoa indulgente ela age, ela não procura defeitos e ela procura encerrar a maledicência que chega até ela. E ainda na espírita, na mensagem do Espírito José, né, que a gente estava falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá outras características da indulgência. Ele diz assim, que a indulgência tem sempre pronta uma escusa para as faltas alheias, mas uma escusa plausível, ser séria, não daquelas com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. Ou seja, às vezes a pessoa está dando uma desculpa para a falta do outro, mas na verdade o que ela quer é pelo contrário, ela quer tem a intenção pérfida de mostrar realmente aquela imperfeição, né? E a indulgência não é isso, né? É a gente procurar o que tem de bom naquela pessoa, o que pode, de repente, estar levando aquela pessoa a praticar, né, um ato que, a princípio, nos parece um ato negativo, né? E para exemplificar isso, né, existe um fato acontecido, era uma casa espírita, né? E havia uma palestra, tinha um palestrante visitando a casa, dando a palestra, e muito comumente, né, esse palestrante traz livros de autoria para que no final da palestra aqueles livros possam ser autografados para quem precisa, né, possam ser vendidos ali. E terminada a palestra, né, todos saíram do salão, foram se perfilando na parte de fora e, para liberar a passagem, perfilaram encostados a uma parede e fizeram uma fila para aguardar a sua vez. Nisso sai um companheiro de dentro do salão, passa pela porta, olha a mesa onde estava já a pessoa, o palestrante autografando, e dirige diretamente à mesa e busca o atendimento, né? Busca o seu autógrafo, busca adquirir seu livro. E as pessoas que estavam ali naquela parede, né,
olhando aquilo, elas ficam incomodadas com aquela situação, né? Poxa, gente, aqui na fila, e o outro. E aí logo alguém, né, diz, poxa, se faz isso na casa espírita, né? Furando a fila na casa espírita, por que esse indivíduo não fará nos outros lugares, né? E ali começa aquela sensação ruim, né? Aquele início de maledicência, aquele olhar, né? De julgamento, de recriminação para aquele outro que passou à frente, né? E confesso que a todos nós, né? Incomodaria uma situação dessa, né? E esse companheiro, depois que ele adquire o livro dele, que ele levanta a cabeça, que ele se depara com aquela fila. Ele realmente não havia visto aquela fila, né? Ele tinha, o dia dele tinha sido um dia terrível. Ele estava recém-chegado naquela casa espírita, desequilibrado, né? Porque muitos de nós chega na casa espírita pela dor, né? Chega em desequilíbrio e juntando todo o dia conturbado que aquele companheiro teve, com as reflexões que aquela palestra o levaram a ter, o seu pensamento estava longe dali. E ele, quando sai pela porta, ele ainda está digerindo aquelas informações, assimilando, pensando, refletindo, e se depara com a mesa e ele nem sequer olha para o lado. E aí, qual seria o olhar indulgente se nós estivéssemos nessa fila, né? Eu tenho a impressão que nós diríamos o seguinte: a gente olhasse, né, se tivéssemos um olhar indulgente para esse companheiro, a primeira coisa que nós pensaríamos, talvez ele não tenha visto a fila, né? Ou até se, vamos supor que ele tenha visto a fila, ele deve estar com algum compromisso muito sério, ele deve ter alguém doente em casa. Esse é o sentido aqui que o Espírito Protetor José está dando para o ter sempre uma pronta escusa para as faltas alheias. Não é um pôr pano quente, não é mentir, mas sim buscar uma razão que esteja, que possa estar levando aquele companheiro a agir daquela determinada forma que a princípio nos parece negativa. E depois de acontecido, esse irmão profundamente constrangido, nem tem a presença de espírito, a paz de espírito de se desculpar ou de falar alguma coisa, ele fica com tanta vergonha que ele sai pelo portão afora da casa espírita e demora um bom tempo para retornar, até que um dia, retornando, ele relata, né, esse acontecido, e que diz estar profundamente envergonhado, que não estava nem mais querendo frequentar a casa por ter cometido esse ato, que estava imaginando que os outros companheiros estariam pensando nele, né? E ali os companheiros que estavam, né, o recebendo, esclareceram a ele que na casa espírita, né, estamos todos no mesmo barco, né, como se diz comumente, né, estamos todos aprendendo, estamos todos buscando domar as nossas más tendências, né, buscando nos reformar, e que ele não se preocupasse com isso, que ele continuasse na caminhada espírita, que as portas da casa estariam sempre abertas para ele, e que ele não seria de forma alguma visto de uma forma negativa pelos trabalhadores daquela casa, né? Então foi só um exemplo que a gente está dando aqui, né, desses pontos da indulgência, né, que o Espírito Protetor José nos diz aqui, e que acontece no nosso dia a dia, né? O nosso olhar ele é aguçado para ver defeitos, mas é difícil a gente procurar o motivo que esteja levando aquelas pessoas a agirem daquela forma, né? E sabemos que, na maioria das vezes, né, somos mais ignorantes do que maus, né, meus irmãos? Então, é preciso que nós tenhamos indulgência com o próximo, né? E aí, seguindo aqui nas instruções que o Espírito José dá sobre a indulgência, né? Ele diz que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenham cuidado de atenuar tanto quanto possível. Ou seja, meus irmãos, se a gente está vendo uma conduta errada, nós podemos, né, se tivermos oportunidade, esclarecer, orientar. Isso
não desabona essa questão da indulgência, né? Nós podemos orientar, podemos nos ocupar dos defeitos da lei quando nós tivermos, quando essa abordagem tem uma finalidade útil de servir e de orientar. Ele diz também que a indulgência não faz observações chocantes, ou seja, o sensacionalismo, né, o falatório, aquele no dia a dia, né, você não sabe da maior, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Temos que estar atento a isso, não faz observações chocantes. Muitas vezes, esse comentário pode estar denegrindo outras pessoas. Nós não vamos estar agindo com indulgência dessa forma. E ainda, o irmão Espírito Protetor José nos diz, não, a pessoa indulgente, ela não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. Olha, meus irmãos, ver como nós espíritos nós temos que se esforçar mesmo, né? Porque a pessoa indulgente, ela não tem censura, ela busca sempre o conselho, ela busca sempre servir, né? E será que nós agimos assim no nosso dia a dia? É uma coisa para a gente refletir, né? Para a gente pensar se dos nossos lábios sai mais censura ou sai mais conselho, né? E sabemos que tudo isso aqui, né, que o Espírito Protetor está nos colocando, ele sabe que muitas vezes nós não agimos assim, né? A humanidade, enfim, em geral não age assim, mas ele nos dá a orientação de como nós devemos agir se quisermos ser pessoas indulgentes e caridosas, né? No livro A Sombra do Abacateiro, Carlos Bacelli nos relata uma situação curiosa, né, a respeito de Chico, né? Chico, além de um grande médium, né, ele, na vivência no dia a dia dos que conviveram com ele agia, né, de uma forma que trazia grandes ensinamentos, né? Então, Bacelli nos diz lá que um dia, Chico já meio cansado, estava lá à sombra da árvore, autografando alguns livros, várias pessoas ali presentes, e começa a haver um comentário sobre a situação de criminalidade que estava acontecendo. Estava havendo muitos crimes na região, naquele momento, e a conversa vai seguindo aquele caminho, Chico ali autografando os seus livros, até que alguém entra no assunto pena de morte. Aquele famoso bandido tem que morrer, aquele olhar mais duro, né? E nesse momento, Chico estava fazendo para seu autógrafo, vira para aqueles companheiros e fala o seguinte: Emmanuel nos diz que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Automaticamente aquele comentário cessa, né, meus irmãos? Olha que ensinamento, né? Emmanuel, através de Chico, nos dá. O criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, olha o olhar de empatia, né? Se colocado lá no lugar do outro, né? O criminoso é um de nós que foi descoberto. Mas aí você diz, não, cara, eu jamais pratiquei crimes, eu não sou um criminoso, eu nunca pratiquei um crime. Nós sabemos que nós temos múltiplas existências, né, meu irmão? Então, talvez até nessa encarnação nós possamos dizer que não praticamos crime algum. Mas e nas outras? E no passado? Será que nós nunca praticamos crimes? Né? E mesmo assim, o criminoso, ele deve ser levado à justiça, né? Mas ele tem que ser tratado com dignidade, ele tem que ser tratado com humanidade, com condições que respeitam os direitos humanos e, se possível, reeducado e reinserido na sociedade. Porque, com certeza, nós temos que pensar em como nós gostaríamos de ser tratados naquela situação. Como nós gostaríamos que um de nossos parentes que tenha, porventura, caído em erro, fosse tratado. Com certeza, nós gostaríamos
que fossem tratados com dignidade. Embora concordemos que merecessem a punição, que fossem tratados como seres humanos, com respeito, reeducados e inseridos à sociedade. Não é mesmo? E esse ensinamento de Chico nos faz, de Emmanuel, né, na verdade, através de Chico, nos faz lembrar também de Jesus, né? Jesus, lá na narrativa da mulher adúltera, né? Onde os fariseus adentram o templo com uma mulher flagrada em adultério, perguntam a Jesus, falam a Jesus, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada e morta. E tu, o que dizes? Né? Já querendo com que Jesus caia em erro, né? Se Jesus fosse um de nós, provavelmente ou atacaria a lei, né? Diria que a lei estava errada, ou concordaria com aquele apedrejamento. Naquela época, aquilo era aceito como normal, era regra, era lei que deveria ser cumprida. E Jesus, sem perder a sua paz de espírito, levanta os olhos e diz àqueles homens: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os homens vão saindo, um a um, até que a mulher permanece sozinha. Jesus lhe pergunta: onde estão aqueles que te condenam? E ela diz: não sobrou nenhum. E Jesus diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então vejam, meus irmãos, o olhar de Jesus, né? O olhar indulgente, o olhar que auxilia, que esclarece, mas que dá uma oportunidade, que é indulgente, que é misericordioso, que é paciente com as imperfeições. É a indulgência em pessoa, esse ato de Jesus, né? Meus irmãos. E nós temos, já chegando aqui ao final da nossa conversa, nós vamos deixar a mensagem que Emmanuel nos traz no livro Indulgência. Emmanuel tem um livro dedicado à indulgência, né? Emmanuel, no prefácio desse livro, ele nos diz que a indulgência é a outra face da caridade. Veja a importância, né, da indulgência. E lá, logo no primeiro capítulo, ele nos diz o seguinte: ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo pareça, na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhes força para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia da nossa abençoada ressurreição. Meus irmãos, quantos ensinamentos, né? Jesus, a espiritualidade amiga, nos traz a respeito da indulgência. Essa virtude que nos leva à caridade, que nos leva ao amor ao próximo, que nos leva à compreensão dos erros daqueles que, como nós, ainda são mais ignorantes do que maus. Que possamos, meus irmãos, a cada dia ter esse olhar indulgente para com o próximo, sendo complacente com as falhas alheias e rigorosos com as nossas próprias
com as nossas próprias deficiências. Nessas 3 mensagens que relatei a vocês, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nas 3 mensagens, nos é dito que nós devemos ser severos com as nossas imperfeições e indulgentes para com o próximo. Severos com as nossas imperfeições, indulgentes para com o próximo. Mas essa severidade, meus irmãos, é no sentido de que, sabendo, principalmente nós que temos conhecimento da doutrina espírita, que temos a bênção do Evangelho de Jesus em nossa vida, que nós possamos exigir de nós a conduta correta em nosso dia a dia, no hoje, no lidar com o nosso irmão. Hoje falamos tanto aqui da indulgência, que nós temos a obrigação de agir com indulgência, de sermos caridosos no nosso dia a dia. E nós devemos ser severos ao nos autoexaminarmos, exigirmos de nós essa correção nas nossas atitudes e indulgência para com o próximo. É o que a espiritualidade amiga nos diz. Mas essa severidade com os nossos atos não guarda conexão com a culpa. Nós não devemos ficar nos culpando por atos do passado, praticados em outra época, em que tínhamos outros conhecimentos, menos conhecimentos, talvez não tivéssemos nem ainda contato com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Tivéssemos em outra fase de nossa vida, tivéssemos sob outras influências, sobre outras exigências, que talvez tenhamos praticado atos que hoje já não praticamos. Quanto a esses atos passados, nós devemos sim ser indulgentes para conosco, porque somos filhos de um Deus que nos perdoa sempre, nos dá sempre novas oportunidades, e nós devemos também perdoar a nós mesmos pelos atos praticados que hoje reconhecemos e nos arrependemos. Isso é importante, que nós tenhamos um sincero arrependimento dessas faltas cometidas e que dali para frente nos comprometamos perante Deus e perante a vida a não cometer atos semelhantes, mas que não guardemos a culpa, que não nos façamos dessas faltas passadas amarras, correntes pesadas aos nossos pés, que nos impeçam de seguir adiante, que nos impeçam de caminhar com Jesus, que nos impeçam de caminhar em direção ao Pai. Devemos sim nos libertar, como libertamos a quem perdoamos por atos cometidos contra nós, devemos também perdoar as nossas falhas cometidas em outras épocas, em outras situações. Porque se guardarmos a culpa, remoermos a culpa, isso muitas vezes pode se tornar um grande mal, causar um grande prejuízo, um grande empecilho à nossa evolução. Então devemos sim nos perdoar, devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, errar, reconhecer as nossas falhas e pedir sempre força, discernimento, para que hoje, no dia a dia, daqui para frente, no presente e no futuro, possamos acertar e aí sim ter esse olhar severo, exigente para conosco, para que nós possamos sempre acertar mais do que errar, para que possamos seguir os mandamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Sejamos, pois, meus irmãos, indulgentes e caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe com muita paz e muita saúde. E agora, peço que todos nós, por mais alguns minutos, possamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso coração, em uma prece sincera de gratidão
ao nosso Pai de infinita bondade, pedindo a Jesus que perdoe as nossas faltas, que seja sempre o nosso guia e modelo, para que nós possamos a cada dia progredir, agindo com retidão, com justiça, com amor, com caridade, com indulgência para com o próximo, para que possamos ser exigentes com os nossos atos e que atos que praticávamos no passado, hoje possamos dizer: isso eu não faço mais. Nos fortalece, Senhor, para que nós possamos nos tornar pessoas a cada dia melhores, para que a cada dia caminhemos junto da espiritualidade amiga, que nunca nos desampara, que sempre nos instrui, nos orienta e nos direciona para o teu encontro. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meu Deus.